Porque delegar é um sinal claro de que tu confia e principalmente que tu respeita essa pessoa. O primeiro assunto que eu queria trazer hoje é entender melhor o que é, afinal de contas, delegar uma tarefa. Eu acho que delegar tarefa é um tipo de investimento. Você vai investir, vai disponibilizar que um funcionário teu, um colaborador, um colega, tenha a oportunidade de se desenvolver, de criar a experiência dentro de alguma atividade, alguma função dentro da tua empresa. Isso, se ele desenvolver, automaticamente passa a gerar valor, gerar dinheiro mesmo para a tua empresa, né? Então, algumas posições que a gente tem que ter nesse momento é lembrar que quando você aprendeu isso, provavelmente você também teve alguma dificuldade, você passou por cometeu algum erro, teve alguma falha. Então, por isso que eu acho que é investir. É um investimento, e assim como a gente fala em investimento dentro de empresa, também tem aquele payback ou aquele tempo que a pessoa demora para se adaptar e saber fazer da forma correta aquela função, né? Tem um filme argentino que eu gosto muito, é realmente muito bom, recomendo que vocês assistam, que se chama O Filho da Noiva. E o personagem principal tem um restaurante italiano em Buenos Aires. E ele tem que controlar o restaurante, comprar comida dos fornecedores, ele tem que organizar um monte de coisas dentro da empresa, né? E é um malabarismo todo dia para ele conseguir manter aquele restaurante que tinha sucesso, mas era um caos em gestão, né? Pelo que dava para entender. Até que ele tem um infarto e tem que ir para o hospital e se dá conta do problemão que ele tinha. E eu vejo muito assim empresário que está nessa situação, vira escravo da própria empresa, porque tem medo de delegar, não sabe o que fazer para delegar, acha erroneamente que ele vai fazer a tarefa da melhor... Ele é o melhor do mundo, né? Eu sei porque eu sou um pouco assim também, tive dificuldades no início em relação a isso também. Eu que sei fazer isso daqui, eu sou bom nisso daqui, eu não vou deixar outra pessoa fazer. Então, delegar é tentar trazer as pessoas para te ajudar, porque o teu recurso mais escasso é o tempo. Tem um documentário no Netflix sobre o Bill Gates, e ele falando, olha, eu sou o homem mais rico do mundo, mas o recurso que eu menos tenho, e o recurso que eu tenho igual a todo mundo, é o tempo. Então eu tenho que saber usar o meu tempo direito. E se for ver, tem algumas travas, né, nessa parte de delegar, e uma delas é exatamente a questão de tempo mesmo. É muito mais rápido, às vezes, eu solucionar, eu realmente acabar atrapalhando alguma outra atividade ou matar o meu dia fazendo aquilo ali, do que preparar, treinar alguém, deixar essa pessoa pronta para exercer aquela função. Porém, você acaba não vendendo só aquele teu tempo. Você fica vendendo para sempre, você entra naquele loop, sempre tendo que fazer atividade, porque nunca para investir um tempo e delegar alguém que tem tempo sobrando para cuidar disso, né? E para te liberar nesse horário. E aí, por ser mais fácil, a gente continua errando ali. Vocês já pararam para pensar como é que funciona a cabeça dos brasileiros? Lucro é feio, sucesso é uma coisa de gente que roubou ou fez alguma coisa errada, mas eu tenho que trabalhar muito. É feio eu não estar trabalhando. Sim. Né? Eu tenho que estar mostrando, e inclusive eu tenho que estar mostrando o serviço. Se eu não mostrar o serviço que eu estou executando, seja para mim, às vezes é mostrar até para mim mesmo, né? Ó, eu tô me mantendo ocupado. De repente ele não está produzindo nada, mas eu estou me mantendo ocupado e isso é um problema, né? O gestor tem que fazer a empresa funcionar, tem que pensar na estratégia, tem que pensar nos projetos que ele tem e tem que delegar o que ele tem para fazer. Ele tem que ter tempo para a parte estratégica, né? Tem que ter tempo, e às vezes esse tempo é não fazer absolutamente nada, é ficar quieto pensando, né? Muitas vezes isso é mais útil do que botar a mão na massa e trabalhar ali, né? Porque por melhor que seja trabalhar, às vezes vai precisar se aquietar e pensar no todo, ler um livro, estudar.
buscar uma nova perspectiva dentro do negócio, Sim. né? É algo que se realmente só consegue fazer se tu tiver um pouco de tempo. Eu vi uma vez o Bill Gates falando, não foi o Bill Gates falando, eu vi alguém falando sobre o Bill Gates. É um livro lá sobre as maiores... como é que é? Eu não lembro o nome do livro agora. Sobre gestão, né, o livro. Falando que o Bill Gates se isolava durante uma semana. Ele pegava, ia para um hotel em alguma cidade, sabe, num lugar bem isolado, pegava um monte de livros, pegava tudo que é tipo de estudos ou coisa que as pessoas indicavam para ele sobre a indústria que ele estava trabalhando, que era desenvolvimento de software lá, né? E ficava uma semana sozinho estudando e pensando. E depois voltava com alguma decisão, só pensando. Sim. Isso assim me lembrou agora de uma conversa, Davis, que a gente teve há um tempo atrás, tu contou, não me recordo de onde é que tu tirou esse texto, que você poderia alcançar muito mais objetivos se você não se preocupasse em que aquilo levasse teu nome. Sim. Então, às vezes a gente fica preocupado, né? Não, mas é que eu que eu quero que saiba, mas eu que construí. A frase é mais ou menos assim: você pode conquistar tudo o que quiser, se não quiser levar o crédito. Levar o crédito. Isso, lembrei agora, verdade, é isso. E às vezes fica com essa questão, bem como tu disse, o brasileiro parece que ele tem que mostrar que ele está trabalhando, ou ele tem aquela questão do, meu filho, esse projeto, fazer essa função, eu que tenho que fazer, porque senão depois outra pessoa vai levar o crédito por isso, e acaba não delegando, né? E na verdade, quando você abre a oportunidade para outra pessoa desenvolver, automaticamente também gerou uma liderança sobre ela, né? Então gera um laço. É gigante o que acontece depois disso, né? Confiança. Uhum. Poxa. E eu vejo muito disso que o Davidson disse, de às vezes tu achar que é muito bom, que só tu vai saber fazer determinado serviço, né? E às vezes isso é verdade. Mas no caso de um microempreendedor, de uma empresa pequena, provavelmente esse empreendedor vai ter tantas tarefas para fazer que ele vai ter pelo menos a possibilidade de escolher. Tem as que eu não gosto, eu vou começar por essas, tem as que eu sou muito ruim, tem as que eu não tenho perfil para fazer, e aos poucos eu vou me desapegando até chegar no ponto de que, por exemplo, se é um restaurante, eu sou o cozinheiro dentro do restaurante, mas também sou o dono, aí só a última coisa que eu vou largar vai ser provavelmente a cozinha, né? Mas em algum momento, se eu quero escalar, se eu quero crescer, se eu quero que meu negócio tenha sucesso e não dependa exclusivamente de eu estar aqui, eu vou ter que fazer isso. E para complementar também, o Davidson falou sobre essa forma de atuar do Bill Gates. E o Steve Jobs, ele fez, no caso, coisas parecidas também, né? Tem um período que ele tirou que ele foi para a Índia. E nesse período, depois que ele voltou, ele também voltou com diversas ideias, ele voltou com diversos conceitos, porque tu se afasta do dia a dia da tua empresa, tu não precisa ir para a Índia, mas tu se afasta do dia a dia da tua empresa e tu olha as coisas com outra perspectiva. É só isso, porque se tu tiver naquela pilha, naquela energia de fazer e de executar todas essas tarefas que tu tem que fazer, tu nunca vai poder olhar para o teu business de uma forma mais gerencial, né? E esse Sim. é um problema muito sério. Agora... O cara que opera dificilmente vai conseguir administrar ao mesmo tempo, né? Não adianta, não vai... Você está fazendo a parte operacional, alguém deveria estar fazendo a parte de gestão, parte de estratégia, parte de pensar mesmo, parar e pensar, né? Sim. Como que eu fiz? Eu também tinha dificuldade em relação a delegar. Como é que eu fiz com o tempo para delegar as tarefas? Eu dava pequenas tarefas para algumas pessoas dentro da empresa e via como que essa pessoa se saía. E eu comecei a perceber que as pessoas gostavam daquilo, né? Às vezes até, sei lá, um desvio de função, era uma coisa pequena, né? Mostrava para a pessoa, olha, eu tenho tal coisa para fazer, faz para mim. Por exemplo, o Escobar, eu estava mandando alguma coisa relacionada a marketing, né? Ele entrou aqui como estagiário do suporte, né? Dentro do gestor. Ele viu aquilo que eu tinha feito e disse assim para mim, Davidson, isso aqui tá uma merda. E eu falei, então faz melhor. Fez melhor, foi subindo e hoje é o gerente de marketing da gestor. E se você for ver, eu e o Escobar, nós somos frutos de alguma coisa que tu delegou, né? Sim. Então é exatamente isso. Tu constrói o teu time, é um voto de confiança, né? Então a pessoa já abraça aquilo de uma forma diferente, exatamente poxa, agora eu vou ter um pouco de autonomia. Todo mundo gosta, todo bom profissional gosta disso. E delegar de verdade, mas delegar mesmo, assim, não largar. Mas sabe que tem algumas pessoas que não gostam.
Tem pessoas que ficam... eu já notei aqui dentro do gestor, tem pessoas que quando a gente contrata, tá aqui, a gente dá o treinamento, tem pessoas que ficam perdidas, tá? Eles não vão ficar me cobrando a cada 30 segundos aqui, não vai ficar alguém no meu cangote aqui me cobrando. Eles ficam meio perdidos no início, né, em relação a isso. Sim, tem aquela visão que trabalho é chicote, né? Como assim? Não tem ninguém me buzinando aqui, mas não necessariamente, né? Aqui, principalmente, nós gostamos bastante da liberdade, deixar a pessoa errar, faz a função, encontrar e acertar a própria mão, de como eu vou fazer dentro das minhas habilidades esta atividade, essa função. A gente aprende muito também com isso. Eu concordo demais, mas eu acho que tem uma coisa que é muito relevante de ser dita, já que a gente já falou nisso, que é o seguinte: se o Davidson, por exemplo, ele delegou uma tarefa para mim, ele precisa conhecer pelo menos o básico daquilo para vir me corrigir se eu estiver fazendo errado, né? Porque muitas vezes eu vou começar a fazer algo que eu não tenho grandes conhecimentos sobre aquilo, que eu vou errar enquanto eu estiver fazendo. E ele tem que já ter pelo menos conhecido o básico sobre aquela tarefa que está sendo delegada para vir e dizer, olha, esse daqui eu acho que esse é o caminho certo. E são inúmeras correções, assim, ao longo da minha vida profissional, em que chegou um momento em que o Davidson, ele justamente por ter estudado sobre marketing também e ter me acompanhado nesse período, eu estava indo para uma direção que não era exatamente a correta, e ele chega e fala, não, peraí, vamos conversar, e mostra um caminho que muitas vezes é mais efetivo. Às vezes não, mas pelo menos a gente baixa a cabeça e testa e vê qual A gente conversa, né? A gente Exatamente. Chega na conclusão junto. Isso. Eu vejo que muito empresário tem essa dificuldade também de não consegue delegar porque ele não sabe o que passar para a pessoa. Né? Ela não criou o processo daquilo. Precisa ser feito tal coisa, existe esse processo aqui, tu pode fazer do teu jeito, mas neste processo. Eles não têm o processo ainda, ele só faz. Inclusive, o dono da empresa só faz aquilo. Né? Então, existe essa falta de comunicação, falta de criação de processos dentro da empresa. Sim, e tem um livro que é muito bom, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Fala que quanto mais pessoas você conseguir colocar olhando para os problemas e desafios da empresa, mais rápido você vai achar uma resposta e melhor vai ser a qualidade, né? Maior vai ser a qualidade dessa resposta. Então, por que acontece? Às vezes você é o diretor da empresa, é quem está abrindo ali, tem que cuidar de 1 milhão de coisas, e com certeza você não vai conseguir dar aquela atenção, aquele foco 100% em tudo. Por quê? Porque você tem que ficar cuidando de outros aspectos. Quando tu coloca uma pessoa para supervisionar algo, sem mexer no cargo dela, somente para que ela tome cuidado, para que ela busque uma solução para algum problema, ela sim provavelmente vai dedicar o tempo dela para encontrar uma solução ali. E a chance da empresa aprender e você também, como diretor, aprender com essa pessoa é gigante, né? A troca de conhecimento é gigante, ponto de vista diferente e dedicação diferente também para aquele gargalo ali. Essa é a ideia do software aberto, né? Do código aberto, por exemplo, Linux. Por que o Linux é tão seguro? Porque o código-fonte do Linux é aberto, qualquer um pode modificar e qualquer um, por mais malicioso que seja, consegue olhar e tentar achar problema. E vai amadurecendo e cada vez menos erros tem o sistema e se tornou muito seguro. Hoje é o principal software para servidor no mundo, é o Linux, e é o mais seguro que tem no mercado. Sim. E eu acredito que é o seguinte, se você não for capaz de delegar tarefas, a sua empresa nunca vai ser boa naquilo que tu não faz com excelência. E tu pode não fazer com excelência porque te falta conhecimento sobre esse assunto, porque tu não tem muito interesse nesse assunto, ou até porque tu tá sobrecarregado, né? Então isso mostra o quão importante é. Vai melhorar 5% aquele processo tu largar para outra pessoa, mas senta, perde um pouquinho de tempo estruturando o processo, se falta ainda, para te poder ensinar aquela pessoa. E delegar não é só jogar a tarefa, né? Aí acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Como é que se delega uma tarefa de uma forma eficiente dentro de um negócio? Eu acho que tem um cuidado que a gente tem que tomar. É normal que aconteça. Acho que quanto mais novo o projeto, quanto menos tarefas eu deleguei, mais chances eu tenho de cometer esse erro,
que é atropelar o que aquela pessoa está fazendo, porque você acha, ou porque provavelmente essa função que você quer delegar é muito importante. Então vem aquela ordem de cima para baixo, larga tudo que tu está fazendo e faz determinado serviço. Aí a pessoa, né, se ela é obediente, vai largar tudo que ela está fazendo, ou seja, vai deixar algo pela metade e vai lá fazer, né, por fazer, para terminar aquela função que você delegou para ela. Aí veja só o tamanho do erro que você acabou criando. Deixou algo pela metade, a pessoa vai fazer aquilo ali somente para resolver, não vai aprender nada e muito menos, provavelmente ela não vai fazer da melhor forma possível ou tentar encontrar alguma solução para que isso não aconteça no futuro, entende? Sendo que, se você explicasse a importância daquilo ser feito sem pedir para que ela interrompesse o que ela está fazendo, provavelmente ela entenderia a importância dessa função, desse serviço, dessa atividade, terminaria dela o mais rápido possível, da melhor forma possível, porque ela já está pensando em como desempenhar aquela atividade que tem um objetivo tão grande a ser realizado. Então, acho que quando você coloca a pessoa, delega, mas coloca ela de verdade dentro do projeto, você consegue vender para ela o motivo pelo qual ela deve fazer, né, aquela atividade, você consegue realmente introduzir nela o intuito de, olha, fazer da melhor forma possível, tentar aprender e não abandonar o que foi feito também, né? Então ela se sente bem. É aquele caso onde ela faz porque ela acha que ela deve fazer, que é diferente de fazer porque o meu chefe acha que eu devo fazer. Sim. É justamente trazer a pessoa para perto, né? Isso, mostra exato. O motivo, tu primeiro chega e fala, olha, a gente tá com esse problema aqui, ó. Ou esse daqui é uma tarefa que ela é muito importante para nossa empresa. E eu confio em ti para fazer isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com vender a ideia, que foi o que tu falou, né? Olha, isso daqui é importante por esse motivo, isso daqui precisa ser feito com tal frequência, existe esse processo que eu criei. De repente, o empreendedor que nunca fez isso, ele pode levar um dia para organizar isso, mas não importa. Tem que ser feito e tem que ser vendida a ideia da forma certa também, para que aquilo não seja um putz, olha só, essa pessoa que tá me incomodando, querendo que eu faça isso, né? Acho que a gente nunca deve delegar uma tarefa que vai ser vista dessa forma, né? Se não conseguiu vender direito a ideia, depois chega, conversa, pergunta se a pessoa tem se ela de repente não está interessada em fazer isso e passa para outro funcionário, ou rever um pouco de qual é a possível solução que tu tem aí, né? Dependendo do caso, só que sempre que tu jogar e existir uma resistência com aquela tarefa, ou a pessoa simplesmente não entendeu por que isso é importante, vai acontecer justamente o que o Ricardo falou, assim, da tarefa ser feita de repente de qualquer forma, de não ser dada a devida importância, do problema seguir acontecendo de repente até com mais frequência, né? E tem gente que eu sei que tem medo de delegar tarefas porque ele não quer passar o conhecimento dele para o funcionário, porque ele tem medo que o funcionário um dia peça demissão, vá para o concorrente ou abra uma concorrência, né? Existe isso, e eu sei que existe. Eu quero dizer que não vai adiantar, viu? Hoje a informação é livre, tem no YouTube conteúdo sobre qualquer coisa que eu quiser aprender, né? Se eu quiser amanhã quiser aprender pela internet como operar o cérebro de uma pessoa, eu não vou ter o registro, né? Mas eu vou ter noções ali pela internet. Então não adianta, vai ter que ensinar as pessoas. Eu tenho um problema com o nome de quem falou, mas tem uma frase muito famosa que é: mas e se eu treinar as pessoas e elas forem embora? E aí a outra pessoa responde: pois é, mas tenta não treinar e deixar ela ali na tua empresa produzindo mal. Aí sim você vai perder dinheiro. Então, a tua empresa é tão boa quanto a equipe que trabalha nela, né? Então, se tu está trabalhando com pessoas que não se desenvolvem, que não aprendem sobre o negócio, tu vai ser sempre a empresinha que tá ali, tá de repente sofrendo, que não tá conseguindo trazer mais clientes, que as pessoas vêm, são que o dono é escravo. Exatamente. O dono é escravo da própria empresa. Sim. Não vê fim de semana, trabalha dia e noite, não consegue dar atenção pro próprio filho, pros filhos, né? E vai morrer aos 50 vai morrer aos 50 com infarto, sem ter feito nada da vida a não ser trabalhar. Não consegue ser feliz dentro da operação, dentro da empresa, e assim, eu duvido que se você está infeliz, você consiga passar firmeza
e energia para o teu time. Aí como é que você vai lá cagar regra dizendo, olha, eu preciso que vocês atendam com alegria, com disposição o nosso cliente, que na verdade é o chefe da empresa, se nem você consegue entregar isso, você atropela os teus funcionários porque você pensa, tá tão desesperado, tão atucanado e engolido pelo processo, que você não se importa com mais nada a não ser dinheiro, preciso fazer dinheiro, precisamos vender mais, automaticamente começa a pecar na gestão e aí vira uma bola de neve, né? Vira um erro gigantesco, porque quer nadar sozinho, quer carregar nas costas o caminhão. Sim. E se tu contrata pessoas que tu não confia, se tu contrata pessoas que tu não quer que elas se desenvolvam por esse tipo de medo, acho que é muito difícil realmente que tu tenha sucesso na tua empresa, né? Porque delegar é um sinal claro de que tu confia e principalmente que tu respeita essa pessoa. Porque tu sabe que ela é capaz de fazer isso. Porque tu confia que ela vai conseguir fazer isso e que ela vai dar importância para fazer isso. E eu acho que é isso que vai realmente motivar a tua equipe muitas vezes, sabe? Se tu tem uma equipe que tá lá para tá e que tu não quer que eles se desenvolvam, que tu não passa nenhuma responsabilidade real para eles só tem que baixar a cabeça e fazer aquilo, eventualmente a tua rotatividade mesmo de funcionários dentro da empresa vai acabar sendo alta. Eu acho que esse é um dos possíveis impactos, e outro possível impacto é que o pessoal até fique, mas daí tu vai ficar com uma equipe para sempre ruim, né? A confiança é uma via de mão dupla, né? Tu tem que mostrar um pouquinho de confiança e volta e vai. Eu, por exemplo, o que eu faço para tentar achar gente para delegar tarefas, tentar fazer essas pessoas, tentar criar lideranças dentro da empresa. Eu dou uma pequena tarefa para a pessoa, vejo como ela se sai. Por exemplo, aconteceu já de um funcionário, olha, eu quero fazer tal coisa. Eu, então tá, faz essa tal coisa aqui e me entrega e vamos ver. Depois a gente vai aumentando. Primeiro ele queria um projeto gigante. Eu, não, faz isso aqui primeiro, ó. A gente vai aumentando com o tempo. E aconteceu de alguns fazer aquilo ali e crescem dentro da empresa, e outros são empolgados, não, eu vou fazer, vou acontecer, não sei o quê, mas nunca sai, o projeto não sai, fica por isso, eu nem vou atrás. Se é alguma coisa que não é diretamente o trabalho dela, né? Era um projeto pequeno para ver como é que ela ia se sair, eu nem vou atrás, eu já vou percebendo como que é essa pessoa, e já vou escanteando ela devagarzinho, porque não tem por que eu trazer e dar uma tarefa maior, porque eu percebi que ela não tem essa vontade, sabe? Voo de galinha, é só na vontade no início e depois não vai adiante. E, na verdade, encontrar essas pessoas é exatamente a primeira parte dos 5 aspectos ali que você deve saber para delegar algo, né? Primeiramente, saber para quem é capaz de desenvolver, quem está pronto para desenvolver a determinada atividade. Depois, documentar o que vai ser feito, o que é a função, qual que é o objetivo a ser alcançado. Depois é o porquê, conseguir vender, né? Como a gente falou antes, conseguir vender o porquê que isso é importante e o porquê que ela deve fazer. Como o Davidson disse, olha, eu vou te dar essa atividade pequena para você começar. Se você conseguir vencer ela, olha, a gente vai subindo e eu vou te dando mais responsabilidade. Ou é muito importante para a empresa que a gente faça isso, porque é um cliente grande. Sempre tem um objetivo, sempre tem um porquê de fazer com excelência aquilo ali. Outro é como fazer, né? Também largar só assim, boa sorte, vai lá, te vira. É delicado, às vezes é bom você passar pelo menos o que você tem de experiência, né? E deixa eu complementar. Pelo menos nas primeiras semanas, ficar à disposição para que essa pessoa, umas portas completamente abertas para que essa pessoa vá tirar dúvidas, né? Porque se ela tiver alguma dúvida, é sinal que ela está fazendo e que ela está preocupada em fazer certo. Então, isso é excelente. Isso, e é aquela questão assim, você já tinha, né, um pouco de experiência, já tentava, você tem, como tu mesmo disse, Kobar, tem que saber um pouco, já para pelo menos poder delegar, né? Para poder acompanhar a pessoa. E eu vejo uma coisa assim, ó. Pessoas que são pão duras e são perfeccionistas têm muita dificuldade de delegar. Porque ele vai pensar assim, tá, mas eu vou perder dinheiro. De repente é pouco dinheiro, né? Eu vou perder dinheiro se eu delegar aqui porque vai que o cara faz errado. Ou não vai ser perfeito ali do jeito que eu faço. Também tem esse problema. Uma coisa que eu me vejo fazendo... Como eu tenho muita responsabilidade nas minhas costas, às vezes eu sou até um pouco irresponsável, né?
irresponsável com limite, né? Porque se eu fosse parar e pensar em todas as responsabilidades que eu tenho, eu ia ficar louco. Então eu tenho que deixar as pessoas um pouco livres e tentar aquilo ali, por mais que às vezes não vai dar certo, porque dessa maneira eu descubro lideranças e eu não fico louco como empresário, não viro escravo da empresa. Mas é isso que eu disse no início, quando o Escobar perguntou o que é delegar. E aí você consegue cada vez mais comparar o delegar atividades, delegar funções com investimento, com dinheiro. É exatamente isso. O cara que é mão de vaca ali, que não quer investir, ele fica com o dinheiro, beleza, ele guarda, mas ele também se limita quando ele guarda o dinheiro, e quando ele não repassa a função, ele também se limita à capacidade e ao tempo que ele tem. Agora, quando você investe em alguém, pode ser que você perca o dinheiro? Claro que pode acontecer. Pode ser que a pessoa fracasse? Pode. Mas e se ela se desenvolver? Agora são duas pessoas trabalhando com força, entende? Agora não é só você, não é só as tuas 24 horas. Também tem mais as 24 horas, ou pelo menos 8 horas, 7 horas dessa outra pessoa que pode te ajudar. Sim. Então, e assim você vai construindo um time. E aí tem sempre aquela pessoa, poxa, mas eu não consigo construir um time. Será que não é esse o conceito? Será que você não está sendo mão de vaca também com as funções, com as atividades? Será que não está na hora? O salário dos funcionários, né? Porque às vezes um funcionário melhor vai custar um pouco a mais. Isso, mas o que ele vai trazer de resultado em curto período de tempo ali é muito grande, e o longo prazo, então, é um absurdo, né? Então, porque às vezes ele vai criar algo que vai trazer resultado durante anos, né? E você está preocupado com o salário dele. E quando tu falou em 24 horas, ou pelo menos 8 horas, né? Eu acho que é 24 horas. Por mais que, claro, tu não possa esperar que seja 24 horas, é impossível um funcionário separar 100%. Aqui eu estou na empresa e depois das 6 horas da tarde eu não consigo, eu não penso mais na empresa de maneira nenhuma. Tu vai ter, mesmo depois da jornada de trabalho, uma pessoa que vai estar no mínimo pensando no teu negócio, e de alguma forma vai vir na cabeça uma ideia que pode te ajudar também, que pode melhorar os resultados, alguma coisa e isso tu só consegue realmente com uma equipe que está motivada, uma equipe que se sente respeitada, uma equipe que sente que existe uma confiança, né? Tu vai trazendo as pessoas cada vez mais para o teu negócio. Elas vão se desenvolvendo como profissionais, então tu vai tendo profissionais melhores, profissionais que se sentem a responsabilidade, e pessoas que se sentem confiadas, né? Elas tendem a produzir muito mais. A associação que elas fazem com a tua empresa é muito maior. Então, elas deixam muito mais por hora trabalhada também dentro do teu negócio, né? Eu acredito que é a mentalidade da empresa que quer crescer. É a mentalidade, sabe, tu conseguir delegar as tarefas certas, tu ir criando essa relação de confiança e tu ir criando essa relação de respeito, ela justamente é a mentalidade que vai te fazer ter sucesso no teu negócio. Pelo menos na parte de gestão de pessoas é o mínimo que tu pode fazer, do meu ponto de vista. E um teste que você pode fazer é pegar algum problema, algo que você, não necessariamente problema, algo que você quer resolver, algo que precisa ser solucionado, e larga para a equipe pensar e resolver como eles fariam. Nem, assim, não dá nem dica. Qual que é a saída que eles tomariam se eles fossem você, se eles tivessem o poder de apitar? Ali você vai ter uma surpresa gigantesca de quanto dinheiro armazenado no pensamento, na cabeça dessas pessoas você tem, e às vezes não utiliza exatamente por não permitir, não desafiar as pessoas a sair do modo máquina ali, né? Que fica repetindo. Então, às vezes você tem pessoas super criativas aí, apenas batendo prego todos os dias, porque às vezes você não dá também a possibilidade delas se desenvolverem, delas aflorarem essa criatividade. Exatamente. E quais são os principais erros cometidos pelo empreendedor no momento de delegar uma tarefa? Vocês têm alguma coisa para me falar sobre isso? Não saber, como eu tinha falado antes, não saber o que tu vai delegar. Não ter um processo estabelecido, né? Ó, tu precisa fazer tal coisa. Depois tu não vai saber o que cobrar. A pessoa não vai saber exatamente o que tu precisa, né? Então, como é que tu vai cobrar se tu não sabe o que exatamente tu precisa? Sim. Eu vejo também um erro que é muito comum, que é simplesmente jogar a tarefa
e no sentido de se livrar e não querer mais pensar nisso. Ah, porque era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu não vou nem olhar mais para esse negócio. Às vezes o teu colaborador, o teu funcionário, ele precisa justamente de um feedback, ele precisa que tu retorne, que tu converse, que tu olhe como é que aquilo está sendo feito, e daí tu justamente direcione para o caminho certo se não estiver indo para o caminho que tu espera, né? Então eu acredito que acompanhamento é algo que precisa, para justamente chegar e deixar um feedback, ou no máximo tu vai ter um motivo para elogiar o teu funcionário também, que é uma coisa que pode ser muito positiva, né? Tem que botar metas, números nas coisas, né? Sim. Esse é um erro que eu acho que eu cometo várias vezes, por exemplo, até em setores novos, organizar, não estruturar metas direito, né? Então, às vezes, quando dá problema num setor, provavelmente é isso, né, que eu percebo. Sim. Sim, é aquela questão do... Não tá delegando, né? Tá se livrando de algo que você não gosta de fazer. Não sai daqui. E, na verdade, delegar é quando você pretende que alguém faça com excelência algo que você não está tendo tempo, né? Ou não tem habilidades para fazer. Então, não é só para não ficar nas minhas mãos essa bomba, eu vou procurar outras mãos para segurar. E assim como eu falei daqueles 5, né, pontos que a gente tem que cuidar, o que fazer, quem vai fazer, por que fazer, como fazer e até quando, né, botar um prazo, também tem formas de delegar, né? Tem aquele que você permite que a pessoa faça, né, tal função, mas você fica ali dando conselho para ele, guiando um pouco para que até ele acertar a mão. Tem aquele que o formato também onde a pessoa tem que se reportar, todo passo que ela for dar, ela tem que, olha, eu vou fazer tal coisa, tá bom? E aí você vai lá e dá o aval para ela fazer. Tem aquele formato onde a pessoa faz porque ela gosta de fazer, porque ela realmente se identifica com aquela função e você já liberou para ela. E daí tem o delegar mesmo, que é você dar autonomia total para a pessoa fazer, para errar, para testar novas formas de fazer. Então, são alguns formatos que você pode delegar sem cometer erros também, né, com a pessoa, com o funcionário, com o colega. Sim, perfeito. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todas as tarefas de uma empresa são delegáveis? Eu consigo tornar o meu negócio autogerenciável, digamos? Eu acho que sim. Tudo dentro da empresa dá. Não estou dizendo que é fácil de fazer, mas dá para fazer em toda a empresa. Eu acredito que se você pegar cases aí de grandes empresas, na grande maioria, os fundadores, né, já não estão mais dentro do quadro, não estão mais dentro do staff. Tem, claro, casos onde eles ainda estão na presidência, no conselho, mas já não é mais o CEO, né? Alguns dos casos, a TOTUS abriu mão há pouco tempo, a Magazine Luiza vem fazendo isso, passando por uma nova geração, e quando você consegue delegar o CEO da empresa, é o cara que vai... Todo mundo está dentro do guarda-chuva dele, todo mundo vai seguir as diretrizes dele, então provavelmente o resto também pode ser delegado. E quem disse de verdade que tu, como dono da empresa, tu é o melhor em tudo? Né? É só tu que acha, e eu acho que é uma arrogância isso, pensar que é melhor em tudo. Perfeito. E como é que eu escolho uma pessoa certa para o trabalho? Como é que tu identifica, Davidson, hoje, assim, uma tarefa que tu tem para delegar e tu olha, tu espera um sinal de que a pessoa está buscando alguma outra coisa para fazer, ou tu consegue identificar isso no perfil dela? Como é que funciona? Eu percebi uma coisa, assim, com o tempo, que dentro de qualquer empresa existem jogos políticos, tá, dentro da empresa. Por exemplo, existe pressão de um funcionário com outro em relação a ser puxa-saco do chefe ou não. Tem isso sempre, né? Como assim, cara? Tu tá indo para esse lado. E daí existe aquela pressão interna de um funcionário. Vou mais para esse lado, vou para aquele outro. E eu não digo que uma pessoa tem que ser puxa-saco. Na verdade, eu também não gosto disso. Mas as pessoas que querem crescer dentro da empresa, inevitavelmente, vão ter que se aproximar do chefe, né? Para poder ele conhecer a pessoa, começar a existir uma confiança entre os dois para ter a tarefa. Eu tento conversar com todo mundo, chegar perto de todo mundo, não consigo, é óbvio, né? Não tem como ter afinidade com todo mundo. Aos poucos tentar tarefas. Exemplo de algo que já aconteceu, de eu tentar isso, né? Eu tentar dar tarefa e a pessoa me olha, estou muito ocupado, sabe? Mostra aquilo como uma coisa ruim que eu estava fazendo. Não se preocupa com isso, tá? Faz o teu trabalho ali.
e eu já vou esquecendo aquela pessoa aos poucos, né, e vou tentar outra pessoa, alguém vai ter interesse. E vou fazendo ela subir dentro da empresa devagarzinho, conversando com meus sócios fazem as mesmas coisas, né, porque como a gente já tem muita gente dentro da empresa, não tem como a gente ficar amigo de todo mundo ou conhecer todo mundo, né, então eu tento fazer dessa maneira. Perfeito. E normalmente essas pessoas, elas já se mostram, né? Elas já vêm incomodar, já vêm perguntar, elas já oferecem, já são pessoas que normalmente dão dicas, são pessoas que se oferecem a participar de algo, né? Sim. Legal. Mas tem Ricardo, tem às vezes da pessoa que só quer uma coisa diferente. Sabe, né, que acontece isso. Tô cansado de trabalhar nesse ponto aqui, me dá alguma coisa diferente aí. Daí tu dá outra coisa diferente, ela, cansei, agora me dá outra. Verdade, casa, né, com outras características. Daí a gente percebe, esse cara aí, na verdade, ele só quer novidade, ele não quer realmente crescer. Ele não quer construir algo, é aquele cara que quer, exatamente, ele quer ficar, ele enjoa rápido das coisas, né, tem muito dessa geração, não falando mal da geração 2000 para cá, mas tem a questão, é tudo imediato hoje, né, hoje tudo a informação é rápida, eu assisto e vejo só o que eu quero, então eu já tenho muito mais autonomia da vida em alguns pontos, e tudo normalmente é mais rápido, então tem eu preciso de novidade, então o que me move é novidade, e não construir algo, e aí depois que passa, né, é que nem comer, olha a comparação, comer arroz de leite, né, depois que passa aquele docinho que tu tá mastigando seu arroz, e aí já perdeu o sabor, já não é mais tão divertido, e a pessoa acaba largando de mão também o projeto, né? Na hora que vira trabalho. Sim. E deixa eu comentar um negócio, né? Que eu acho que é importante também. De repente, essa pessoa que disse, não, já tô muito cheio de coisa e não quis engajar num projeto diferente, ela pode estar fazendo o trabalho dela realmente com excelência, né? Não é um sinal de que é um mau funcionário. Isso é uma pessoa, na verdade, que ela não tem o interesse em pegar outros projetos. Agora, eu já me vejo como profissional mais nesse perfil, de que eu gosto justamente de ter várias coisas para fazer, para ir variando, para ir decidindo entre o que eu quero fazer agora, o que eu quero fazer daqui a pouco. Teve um momento em que a gente estava desenvolvendo o novo site do eGestor, por exemplo, e era um trabalho maçante que levava meses para ficar pronto. Então, era bom ter pequenas tarefas e outras coisas para ir fazendo nesse período. Tu olhava e dizia, putz, eu tenho 2 horas aqui para fazer um outro negócio agora, e vou puxar uma tarefa, daí tu vai com mais energia, daí depois quando tu volta pro site parece que dá uma clareada em tudo. Então, principalmente em casos onde o trabalho ele é repetitivo ou ele é muito longo, assim, eu consigo ver que faz muito sentido justamente algumas pessoas quererem ter outras coisas para poder ir intercalando entre um e outro. Sim. Isso aí. Ok. E assim, então vamos fazer uma resumida, tá? Como é hoje, eu tenho um serviço para delegar aqui dentro da minha empresa. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou então analisar, colocar no papel e fazer um processo para isso, certo? Antes mesmo de passar qualquer coisa para a pessoa ou de até escolher quem é que vai fazer esse serviço. Tenta explicar para outra pessoa o que tu faz em detalhes. Eu acho que já é um baita passo, né? Tu já mostrou, tu já demonstrou, de repente até falando tu percebe coisas, mas eu podia estar fazendo tal coisa, sabe? Surge coisas, se abre, né? A outra pessoa te dá ideias, só falar. Por exemplo, programador, tem uma coisa que a gente faz na programação, que é uma técnica para ajudar a resolver problemas de programação, que vem um programador e conversa com outro. E é bem comum, a gente vai conversar um com o outro, e só de eu falar para outra pessoa, eu me dou conta sozinho, é que nem psicólogo, sabe? Eu me dou conta sozinho, mas é tal coisa. Então, só falar, botar no papel, pode ser, se não tem alguém para falar, escreve, né? Expor a ideia já é um passo para frente. É muito legal você ter falado nisso, desculpa, só para emendar, porque eu acho que tem tudo a ver. Davidson falou do caso do programador, né? Eu fiz o curso técnico de informática, e eu lembro que em uma das minhas provas que eu fiz, a gente estava toda a turma fazendo a prova, depois de 1 hora de prova, o professor falou o seguinte, todo mundo larga o papel, larga a caneta, que era no papel e na caneta que a gente tinha que fazer, levanta e vai ficar 10 minutos lá fora.
e daí todo mundo lá fora conversando sobre a prova, e é exatamente isso, né? Só de tu explicar, questão tal e não sei o que, e conversar sobre a lógica daquilo, já te clareava as ideias também, tu conseguia entender muito melhor. Então acho que faz muito sentido. E essa dica do Davidson de explicar como você faria, ou qual que é a tua ideia sobre essa função, ela automaticamente já bate 2 pontos ali, né? Já vende a ideia para a pessoa que vai fazer e também já dá um norte de como começar, né? Ou pelo menos por onde começar, ou o que você já tem sobre isso e para a pessoa já ter um caminho a percorrer. E também a questão da confiança que você tem que passar em que é aceito erros, né? Você vai errar e vai ser cortado, vai ser imediatamente demitido. Se você está delegando algo neste formato, acho que você precisa ou pegar alguém muito sênior, alguém que já tem um projeto grande dentro da empresa, ou se não, dar um passo atrás e rever como que pode ser feito com mais calma isso. Até o Facebook teve como uma das primeiras diretrizes da empresa, saia e quebre algo, né? Que é exatamente, olha, procure novos projetos, erre, teste novas coisas, novas ideias. Eles já mudaram essa diretriz, né? Já não é mais esse o lema da empresa, mas no início foi exatamente para sair da inércia, né? Para fazer com que as pessoas andassem, para que elas tentassem se desenvolver e encontrar novas formas de fazer dinheiro dentro do Facebook. Então, acho que funciona para qualquer empresa. E delegar tarefas também tem uma coisa, te ajuda a quebrar preconceitos. Por exemplo, quando eu comecei, eu meio que fazia tudo, era eu e mais 2 sócios, né? A gente meio que fazia tudo dentro da empresa. E para vender gestor, eu tentei trabalhar com parcerias de pessoas revendendo o gestor. E eu não conseguia organizar a empresa eu vendendo o gestor e ainda tentando organizar essa parte de parcerias. Parecia que eu falando com o Ricardo uma vez, parece que eu estou num barco furado, eu tiro água e continua entrando água, sabe? Não funcionava. Eu conversava com pessoas que iam ser parceiras e não deslanchava, elas não vendiam, não acontecia. E durante anos, eu não gostei mais daquilo, não quis mais saber daquilo, e o Ricardo veio para mim, cara, o que tu acha de parcerias? Não funciona isso aí, cara, não dá certo. E o Ricardo, não, mas deixa eu tentar. E ficou me incomodando, tenta. E daí, a partir disso, deslanchou, organizamos, criamos um setor para isso. Né? Temos muito que melhorar nesse setor ainda, mas aconteceu... E hoje está o Alan fazendo melhor ainda do que eu que tentei. Aconteceu, e foi isso, né? Delegando a tarefa. Na verdade, nem fui eu que deleguei, ele que disse, manda para mim. Isso, perfeito. Então, junta tudo que precisa ser feito, e o segundo passo, explicar para a pessoa por que tu tá delegando a tarefa, explicar o problema, né? Isso também é muito importante justamente para vender a ideia. Dá tempo para a pessoa. Exatamente, dá tempo para a pessoa se habituar um pouco com aquilo que ela precisa fazer e depois entrega as instruções. Na verdade, antes disso, entrega as instruções e daí dá um tempo, né? E daí tu mostra para ela como é que tu faz, tu explica, tu entrega de repente algum documento, alguma coisa que vai auxiliar para ela poder consultar. Claro que ela pode sempre consultar contigo se for algo mais simples, né? Mas para um processo um pouco mais complexo eu já consigo ver alguns problemas nisso, porque daí de repente a pessoa começa a ficar muito dependente, assim, durante algum tempo, e não só delegue, né? Mas tenta dar as responsabilidades e a autoridade necessária para que a pessoa consiga cumprir aquela tarefa. Então, às vezes, essa tarefa que precisa ser desempenhada, ela vem com um pouco de responsabilidade também. Essa pessoa tem que receber a autoridade necessária para justamente conseguir performar isso da melhor forma possível. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Perfeito. A última dúvida que eu tenho é a seguinte. Eu cheguei a mencionar isso bem por cima no início do programa, tá? Mas agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o assunto. Eu deleguei a tarefa para a pessoa errada. E ela não tá dando atenção ou tá fazendo, mas o resultado não tá legal. Qual é a solução? Vai acontecer, não tem o que fazer, tá? Vai acontecer. Tenta de novo um pouquinho e tenta mudar a pessoa, não adianta. Não vai demitir a pessoa, mas tenta passar para outra pessoa. Vai acontecer, cara, não tem como ser perfeito, tu não vai sair, não vai resolver todos os problemas da tua empresa do dia para noite. Vai acontecer. Isso, e provavelmente se fosse algo muito simples, você seguiria fazendo, não teria que delegar e não consumiria tempo. Então... Mas eu prefiro fazer como eu falei, né? Tarefa pequena primeiro.
vai aumentando as tarefas depois, né? Tu vai vendo, tu vai conhecendo a pessoa e vice-versa, ela vai te conhecendo o jeito que tu trabalha. Se tu já, vou tirar férias, toma aqui, toma a empresa inteira, vai gerenciar a empresa inteira, e eu quero só saber dos lucros. Não vai conseguir assim, né? E não existe isso em lugar nenhum. Do dia para noite, pelo menos, não. Isso não dá certo em lugar nenhum, no esporte, em qualquer lugar. A pessoa, ela começa com pequenos testes, ela vai se desenvolvendo, vai adquirindo habilidades para pilotar carros cada vez mais rápidos, né? Não sai direto lá na Fórmula 1. E é a mesma coisa dentro da empresa, vai testando as pessoas. Outra coisa se a bomba já está por estourar na tua mão e você decidir delegar algo, isso pode ser um super teste para você fazer, né? Vai lá, deixa a pessoa tentar resolver aquilo que já está por estourar, que provavelmente nem você conseguiria resolver. Isso vai ser um belo teste, só não sacrifica aquela pessoa também por algo que, olha, já ia dar errado, larguei da tua mão e agora não, a culpa é tua, você que está assinando lá. Então tem que tomar cuidado também para não delegar em momentos errados, né? Às vezes não tem nem Porque eu sou chefe e não posso botar a culpa nos outros? Poder você pode, mas não é muito certo, né? Eu acho que a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. É verdade. Eu acho que essa é a mentalidade importante de um empreendedor que quer realmente crescer, né? Que quer organizar a casa e que quer ter sucesso no teu negócio. Tu não pode simplesmente delegar a tarefa e querer colocar a culpa nos outros depois. No extremo da situação, a culpa é tua, porque foi tu que confiou a tarefa para aquela pessoa, porque foi tu que confiou aquela pessoa para desempenhar aquele papel dentro da empresa. E é claro que nem sempre é bem assim, só que quanto mais tu assume as culpas sobre as coisas, mais tu aprende com isso. E melhor tu fica, e mais tu tem poder para corrigir essas coisas, e mais tu vai crescer também profissionalmente ao longo do tempo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, justamente, em questão de mentalidade para alguém que quer ter sucesso em negócios, é assumir a responsabilidade de absolutamente tudo que acontece dentro do teu negócio. Até porque, legalmente, é tu que assume, na maior parte das vezes, né? Então, assume também a responsabilidade, pensa onde é que tu errou. De repente, tu errou realmente colocando aquela pessoa para fazer algo que era extremamente importante. Não tem problema. Agora tu vai ver como é que tu vai solucionar esse problema. Não é só jogar e ficar bravo com a pessoa porque ela não soube entregar o resultado e de repente até demitir a pessoa por isso. Não, acho que não é bem esse o caminho. Por mais que tu, de repente, para consertar aquele problema que tu pode ter criado, tu acabe tomando uma decisão realmente como a demissão, tem que ter a mentalidade de que o que aconteceu dentro da tua empresa é tua culpa, sim, e tu tem que ser responsável pelo que acontece, e só assim é que tu vai aprender e que tu vai passar a errar menos, não é nem deixar de errar, né? Errar tu vai sempre, cara. Isso, e mais quando você assume que você que assina o trabalho daquela pessoa, mais você exerce liderança, melhor você passa a delegar os projetos, melhor a tua equipe recebe todas as funções e projetos que você larga na mão deles, mais seguros eles se sentem, então automaticamente mais confortáveis eles ficam e mais eles conseguem se desempenhar, porque não ficam travados, né, naquela pressão, eles conseguem realmente trabalhar com naturalidade, sai mais resultados e você consegue construir um time, né? Consegue encontrar... E outro ponto, dificilmente é pelo erro que a pessoa é demitida, né? Normalmente o corte vai ocorrer exatamente pela falta de atenção, a falta de vontade, de interesse, do que mesmo por errar. Porque existe o acerto e existe o erro em tudo, né? Então mesmo que você faça bem feito, tem coisas que fogem da sua alçada. A demissão não é um instrumento de vingança, né? Exatamente. Ela é realmente a última situação de que tu não consegue recuperar essa pessoa porque existe um erro, ou não é nem questão de conseguir, às vezes não vale a pena o esforço, tem que ensinar uma pessoa a ser gente, de repente. Eu não tenho tempo para isso no meu negócio. O que demite não é o resultado, é o comportamento, né? Não é o resultado, não é o errar, e sim como você se comportou para chegar àquele resultado. Você fez tudo certo e acabou dando errado, beleza. Agora, você não fez nada para dar certo, então o problema é comportamental, não é o resultado. Se você gostou do podcast, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, tem vídeo novo toda segunda-feira às 9 horas da manhã, tá? Sai no Spotify, tem no Deezer, onde tu quiser ouvir, o programa tá lá. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.